O nosso tema de hoje, nem escrevi aqui, né? Que hoje eu não vou apresentar o presença dos espíritos. Eu acho que todos nós já vimos espíritos. Ou não vimos? Claro, nós somos espíritos. A doutrina espírita, a primeira preocupação de Kardec, quando apresenta sua obra, é mostrar justamente que os espíritos não são seres do outro mundo, são seres deste mundo. Mas eles sempre foram considerados de outro mundo, porque o mundo espiritual era desconhecido. Não havia conhecimento sobre isso. Havia experiências. Em toda a história da humanidade, desde os tempos mais remotos, mais recuados, sempre houve quem tivesse alguma experiência de visão dos desencarnados, sempre houve. Mas, por isso mesmo, por não conhecer o que nos separa do plano espiritual, é que consideraram que isso era coisa sobrenatural, coisa do outro mundo. Para a doutrina espírita, os espíritos não são do outro mundo. Porque senão nós também somos. A única diferença entre os que estão no plano espiritual totalmente integrados ao plano espiritual e os que estão vivendo no plano terreno é porque nós temos um corpo físico que os desencarnados não têm. Mas são os mesmos. Então, quem são os espíritos? São seres humanos desencarnados. Kardec deixa isso muito claro isso nas suas obras, principalmente na Gênese. A Gênese foi a última obra que o Kardec escreveu. Ele publicou em 1868, desencarnou no ano seguinte. E na Gênese, o primeiro capítulo da Gênese chama-se Caracteres da Revelação Espírita, onde Kardec, depois de tantos anos, ele já tinha uma visão mais ampla da doutrina, porque ele também foi aprendendo a doutrina. À medida que foi recebendo, ele foi aprendendo, os espíritos iam trazendo as informações. E as ideias não entram na cabeça da gente de uma hora para outra. É evidente que quando Kardec começou, ele tinha uma ideia. Quando ele chegou ao final do trabalho dele, ele já tinha uma ideia maior, mais ampla, mais profunda. Então ele escreveu a Gênese, e o primeiro capítulo da Gênese é justamente onde ele faz um apanhado geral do que é a doutrina espírita. E ele vai dizer isso, que os espíritos são seres humanos desencarnados, não há nada de sobrenatural. Há muita coisa de desconhecida, claro, com relação aos espíritos, porque nós não conhecemos nem mesmo o nosso corpo. Vocês veem que a ciência está estudando, cada dia descobre coisas novas, né? Coisas que não se conhecia antes. Por quê? Porque o conhecimento é algo assim infindável, não tem fim. O nosso corpo ainda é muito desconhecido. Sabemos muito pouco a respeito dele. E por isso que a medicina vai caminhando devagar. À medida que vão descobrindo, que vão desenvolvendo, criando novos aparelhos, novas formas de sondagem, novos experimentos, eles vão descobrindo realmente como funciona o nosso corpo. Mas ainda muita coisa é teoria. Há muita coisa que fica no campo teórico. Se você ouvir um especialista, eu ouvi outro, você vai ver que há coisas diferentes. Há entendimentos diferentes. Agora imagine em relação ao mundo espiritual. Se em relação ao mundo físico existem essas dificuldades, esse mundo que nós estamos pegando aqui
né? Que nós podemos pegar, fazer experiência e tal. Temos dificuldade, imagine com relação ao mundo espiritual, quanta coisa nós não sabemos. Na verdade, nós sabemos de pouco. O Herculano Pires, que foi um espírita que desencarnou na década de 70, foi muito conhecido no movimento espírita, ele dizia o seguinte: o espiritismo é o ABC da espiritualidade. Quer dizer, é uma cartilha da espiritualidade. É o início do conhecimento da espiritualidade. Entrar no espiritismo, nós estamos dando os primeiros passos no conhecimento. Por que esse conhecimento não vem de uma vez? Porque nada vem de uma vez. Algum conhecimento da humanidade veio de uma vez? Nenhum. Acabamos de falar da medicina. Mas isso em qualquer campo, qualquer setor da vida humana, ainda se conhece pouco. Porque à medida que o homem vai se desenvolvendo, à medida que ele vai descobrindo novos instrumentos, à medida que ele vai evoluindo, inclusive moralmente, também te conta isso, ele vai descobrindo novas coisas, novas facetas, novos aspectos da realidade. Então, quando nós falamos na presença dos espíritos, por quê? Porque não é muito raro, não é nada raro, não é uma pessoa chegar aqui ao centro, uma pessoa que nunca esteve no centro espírita, geralmente ela chega com medo. No mínimo, assim, um cuidado, né? Ela já entra, já começa a olhar da porta que tem aqui dentro, tal, porque ela já ouviu muitas coisas sobre o espiritismo lá fora, que não corresponde à verdade, mas é fruto da imaginação, da falta de informação, do conhecimento, né? E a pessoa chega aqui, quer conversar, e às vezes ela fala: olha, eu estou vendo espírito na minha casa. A pessoa chega e fala, né? Eu tenho visto coisa, tem aparecido tal coisa, eu já vi tal pessoa, eu ouço um barulho à noite. Isso é comum a pessoa falar isso, né? E ela fala assim, bem baixinho. Bem baixinho. Né? Mas ela não sabe que tem um espírito ali ouvindo. Ela falar. Então, por quê? Porque essa questão de espírito em casa é muito comum. Na maioria das vezes, as pessoas, a maior parte são mulheres, porque os homens, será que os homens não veem? Veem também, mas os homens sabem como que são os homens, né? Eles não contam, né? E aí, eles não falam também, né? É a mesma coisa do homem ao médico, né? Quantos homens vão ao médico, quantas mulheres vão ao médico, né? Os homens não vão. Então, é uma questão já do machismo, né? Você não conta. Então, o que ocorre? Geralmente, a pessoa, quando começa a ter alguma percepção, nós chamamos de percepção. Ela fica perturbada com a percepção, porque é uma coisa diferente. E, às vezes, ela nem comenta com as pessoas de casa para não causar um pânico ali. Nem comenta. Fica com ela. Então ela fala com alguém, nós vamos lá no centro, se conversa lá, vamos te explicar. Aí ele chega aqui e conta a história e fala, né, a pessoa, eu acho que deve ser algum espírito que está ali me perturbando, qualquer coisa, trazendo perturbação na casa. Isso é comum acontecer. Muita gente vem ao espiritismo, sim. Chega assim. Por essa porta. Então, nós tivemos aqui um caso de uma senhora, uma jovem senhora, que ela começou a ouvir do programa Momento Espírita. Isso é muitos anos atrás. O programa é antigo, né? E essa senhora é evangélica. Ele não só era evangélica, como ela era uma pessoa que tinha um traço de liderança. Dentro da igreja dela tinha uma liderança.
E ela era responsável, inclusive, pela parte da evangelização da criança na escola, na igreja. E ela começou a ter umas visões. No começo, ela achou que era impressão dela, que ela estava sozinha na casa, mas que ela tinha um filho, uma filha na casa, mas quase não estavam lá. Mas ela achou que era impressão. Depois ela foi percebendo que tinha alguma coisa. Aí ela percebeu mais quando começou a ouvir barulhos, quando começou a lâmpada acender, apagar. Aí ela chamou o eletricista para ver se tinha algum problema. Chegou a fazer isso. Vê para mim, mas não contou, né, o que era. Vê se tem algum problema. Não tem problema nenhum. Falou sério. Quer dizer, já estava além da visão, já era da pessoa, já havia algum efeito físico. E naturalmente ela era médium, né? Porque para acontecer um fenômeno desse tem que ter alguma participação física, senão não acontece um fenômeno físico. Então ela devia fornecer essas energias, o ectoplasma, né? Para causar esse efeito. E ela, com o tempo, isso foi se acentuando. Então ela procurou a gente, né? E sem aparecer, que era a igreja, né? A família evangélica. Aí nós começamos a passar algumas leituras para ela ver o que está acontecendo. Ela foi se fronhando, conheceu muita coisa do espiritismo. E com o tempo, aí eu falei, olha, é o seguinte, você, se é um espírito que está na sua casa, é melhor você conversar com ele, né? Se é o espírito que está vendo, é melhor você conversar. Então conversa. Agora sem pensamento, você nem falar. Se quiser falar, pode falar. Né? Porque com o tempo ela foi percebendo quem era o espírito. Mas depois, isso foi diminuindo, e ela voltou. Mas foi um período mais ou menos longo isso. Um período de mais de um ano, esse acontecimento. Então, isso aí acontece porque os espíritos, na verdade, estão em toda parte. Mas eles estão principalmente onde existem gente. Por exemplo, aqui. Né? Os desencarnados, tem muitos desencarnados aqui presentes. Nós não estamos vendo, mas eles estão aí. Quem são eles? Ou são espíritas, pessoas ligadas ao espiritismo, principalmente à casa espírita, ou são nossos familiares, alguns familiares, amigos, parentes, ou alguns espíritos que vêm mesmo para participar da reunião, fora aqueles que vêm ajudar, às vezes, nos ajudar no trabalho. Então, nós temos geralmente uma plateia desencarnada presente, embora a gente não veja. E a média geralmente é 3 vezes mais, né? Mas não fica na crosta, né? Porque a média de encarnado para desencarnado é 3 vezes, né? Sim. Mas acontece o seguinte, que aí nós vamos chegar nisso. Acontece que nós não vemos porque nós não temos essa capacidade de percepção. Nós não percebemos os espíritos. Mas não é pelo fato de nós não percebermos que eles não estão aí. A gente olha assim para o ar, o que a gente vê? A impressão é que não tem nada, né? Porque se a gente visse as bactérias, né, os vírus que tem no ar, a impureza que tem no ar, a gente teria problema para respirar. Hã? Assim. Isso, mas vamos falar das coisas mais materiais, né? Por exemplo, as bactérias. Tem milhões, bilhões de bactérias. Aliás, não só que na nossa pele, né? Tem mais bactérias na pele do que célula da epiderme. Então, estão cobrindo a nossa pele. Só que essas bactérias, elas protegem.
a nossa pele. Bactéria não faz só mal, não, ela faz bem também. Então, temos bactérias que nos beneficiam, que nos protegem. Se não fossem as bactérias, nós não poderíamos existir. Não existiria o ser humano, como não existiam outros animais. Porque elas têm um papel importantíssimo na natureza. E nós não vemos as bactérias. Alguém viu alguma? Agora, por aqui passando, ninguém viu. Né? Mas no século XIX, teve um pesquisador, um químico, que se chamava Louis Pasteur, um químico francês. É dele que veio a palavra pasteurização. Esse cara teve um papel importantíssimo na história da medicina, sendo um químico. E como ele era um químico, ele sofreu até perseguição da classe médica da França, porque nessa época, é o século de Kardec, nessa época, todo o desenvolvimento científico era na França. Tudo que acontecia era por ali. E ele aparece ali e começa a fazer algumas experiências. E ele mais um outro químico, se não me engano era da Iugoslávia, acho que era da Iugoslávia, se não me engano, eles começam a perceber que existem micro-organismos no ar. Não se conhecia, não se sabia disso. A medicina tem duas partes importantes. A parte que veio antes desse conhecimento e a parte que veio depois desse conhecimento. Grande parte das pessoas que eram internadas nos hospitais morriam nos hospitais de infecção. E ninguém sabia porque elas morriam. E esse pessoal acabou percebendo que elas morriam porque elas eram infectadas por bactérias que existiam no ar, que estavam na água, que vinha nas mãos sujas do médico que não lavava a mão. Começou a perceber que esses seres, né, invisíveis para os nossos olhos, eles realmente causam doenças e causam morte. E o Pasteur, o que ele fez? Ele lançou essa ideia de que os vermes estão no ar. E foi uma batalha para isso. E ele tem um episódio muito interessante na história da medicina, que ele desafia os médicos para demonstrar em praça pública que isso era verdade. E ele faz um desafio. Nesse desafio, ele coloca na praça pública um pedaço de carne na praça, né? Para ficar ali, para mostrar que ali vão aparecer os vermes que vão roer aquela carne da onde e coloca aquilo fechado e tal, né? E ele acaba demonstrando para o pessoal que realmente isso existe no ar. Não existe em determinado lugar. Em todo lugar. Então, os micro-organismos, os micróbios, estão em todo lugar. E ninguém via, ninguém sabia o que era. Quer dizer, como ninguém via, eles achavam que não existia nada além daquilo que se vê. E o Daniel está lembrando das ondas hertzianas, por exemplo, as ondas do rádio, as ondas da televisão, as ondas do telefone, do smartphone, né? Que são ondas que estão passando por aqui, estão passando por nós e através de nós, por dentro de nós, e nós não estamos percebendo. Já foi provado que se desse para enxergar, a gente não conseguiria andar. Sim. Estaria totalmente coberto à frente. Sim. Exatamente. Hoje você pega uma emissora, né, de rádio em qualquer lugar do mundo, né? Por isso aqui, ó. Para onde que vem isso? De onde que vem? De onde que pega? Como é que chega? Nós não vemos. Você vê, se a medicina, eu digo, a ciência, tem conhecimento disso, embora não se conheça a natureza íntima
dessas ondas. Existem teorias que falam sobre a propagação das ondas, ou partículas, que não se sabe ainda se é onda ou partícula, mas não se conhece a natureza íntima disso. Sabe-se como se usa, nós sabemos usá-la. Hoje nós usamos isso em tudo, né? Mas nós não conhecemos a natureza íntima, porque a grande parte nós não sabemos. Agora, calculem em relação aos espíritos, o que nós não sabemos, né? Mas, na verdade, os espíritos estão por toda parte. E estão principalmente onde estão as pessoas. Talvez o lugar que tenha menos espíritos é no cemitério. Por quê? Porque lá não tem gente. Pode ter algum espírito ligado lá ainda, mas é um ou outro. Na verdade, os espíritos não podem estar porque eles não têm interesse em ir no lugar que não tem ninguém. Nós estamos falando aqui, viu, Daniel, dos espíritos que ficam por aqui, que estão por aqui. É claro, tem espíritos que não estão por aqui. Mas aqueles que estão por aqui, eles nos procuram. E eles são atraídos pela sintonia dos pensamentos. Aí que pode perguntar. Nós também assim. Isso. Eles têm que ter ordem para vir? Ou eles escapam? Não, foi boa a pergunta. Eu pergunto para você, você tem ordem para ir em qualquer lugar que você queira? Então não tinha, agora eu faço o que eu quero. Então, é a mesma coisa. Mesma coisa. O mundo espiritual, o nosso mundo é uma réplica do mundo espiritual. Os espíritos estão lá como nós estamos aqui. Então nós vamos a qualquer lugar que a gente pode ir. Tem lugar que a gente não consegue, que não dá para ir. Tem lugar que não dá para ir. Se você quer ir, não pode. Não tem? Os espíritos também, tem lugar que eles querem ir e eles não podem. Quer dizer, eles não vão a qualquer lugar porque não interessa ir a qualquer lugar. O espírito só vai no lugar que interessa. Porque ele pode ir. Mas ele vai onde? Ele vai onde ele é atraído, onde ele tem algum interesse, onde ele está ligado por algum compromisso. Então não é qualquer espírito que entra na sua casa. Só vai entrar aquele que tem alguma coisa a ver com você, com a sua família. Um espírito estranho não tem porquê entrar numa casa que ele não conhece ninguém. Não existe um motivo para isso. Né? Então, até porque o que facilita a entrada são justamente os laços. São os laços afetivos. Esses facilitam a entrada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num espírito familiar, uma pessoa da nossa família, com afeto, é claro que é mais fácil chegar até ela. A gente pode não vir aqui, mas o pensamento vai. O pensamento liga, onde estiver. E alguns entram em casa, alguns ficam conosco. Mas não é qualquer espírito que fica. Porque também não tem interesse. Né? Então, se a gente visse os espíritos, seria um desastre. A Kardec fala assim, se nós pudéssemos ver os espíritos, seria terrível, porque isso nos constrangeria. A gente não teria liberdade. Né? Você está fazendo uma coisa errada. Aí você passa um espírito lá, meu Deus. Você não podia nem errar, nem fazer as coisas erradas. Isso seria cercear a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Então nós não podemos. Então essa barreira entre nós, entre o mundo físico e o que nós chamamos de mundo espiritual, ela existe. Mas ela só se liga pelo pensamento. A única coisa que de nós, que somos espíritos, que somos encarnados, que chega aos espíritos encarnados, desencarnados, é o pensamento. O pensamento fala
a nossa memória. Isso chega aos espíritos. Se eu estou lembrando, por exemplo, de um fato que aconteceu lá na minha infância, pensando na minha mãe, meu pai, meus irmãos, isso chega aos espíritos. Né? Porque é pensamento. Só o pensamento, realmente. Mas se nós tivéssemos essa presença, isso seria ruim. E cercearia o nosso livre-arbítrio, diz Allan Kardec. Não podemos ver os espíritos. Ver os espíritos é uma exceção da exceção da exceção. Tudo assim que o médium, que chama vidente, clarividente, certo? É clarividente, né? O médium clarividente é aquele que percebe lances muito rápidos. Ele não percebe o mundo espiritual como nós estamos percebendo aqui. Não é assim. Ele percebe alguma coisa rápida, ou mais ou menos. Às vezes ele percebe o vulto, nem sabe o que se trata. Por quê? Porque essa percepção ela tem que passar pelo processo do nosso cérebro, o funcionamento do cérebro. E o cérebro não capta isso. Ele capta alguns pontos que dão uma ideia, né? Então, o que acontece? Não dá para ver o mundo espiritual. A não ser quando há um fenômeno que geralmente se chama de desprendimento. Kardec chama de emancipação da alma. Quando a pessoa entra em estado de transe, ela pode se transportar para uma situação semi-desencarnado. Não desencarnado, mas semi-desencarnado. Semi-desencarnado, o indivíduo pode perceber. Vai perceber muita coisa. Mas ainda não vai perceber como se ele tivesse desencarnado. Porque ele está ligado ainda ao corpo. Ele está com um pé lá, outro cá, né? Então ele está ligado ao corpo. Mas ele está semi-desencarnado. Para ele poder perceber o mundo espiritual, ele tem que estar desencarnado. Assim mesmo, é uma percepção relativa, porque depende de cada um. Há muitos espíritos que não sabem nem que desencarnaram. Não tem nem essa consciência. Para eles estão aqui, como se estivesse encarnado. E é uma das razões por que alguns ficam em casa, ficam junto com a família. Tem espírito que fica junto com a família. Quando isso acontece, é porque o espírito, ou ele está muito apegado, às vezes a casa, às vezes nem a família, né? Às vezes é um bem material, ou a pessoas, ele pode ficar, mas se ele ficar ali é porque não está bem. É porque ele é um espírito necessitado. Ele precisa ser socorrido. Porque para nós, por exemplo, que estamos aqui, né? A gente desencarna, o melhor é a gente já tomar um rumo. Desencarnou, toma um rumo. Né? Porque acabou o prazo, a gente vai ter que tomar um rumo. Saber o rumo, né? Onde que é o rumo? O problema é saber o rumo, né? Será que tem uma rua, um mapa, Google Maps lá? Será que tem Google Maps lá? O problema é saber o rumo, para onde, né? Não, mas geralmente nós vamos saber. Nós vamos saber. Já pensou? Porque todo mundo se pergunta, mas para onde ir? Porque quando a gente desencarna, sempre vai ter aquela comissão de recepção, né? Vão ser recebidos. E vamos saber o que nos espera. A gente vai saber. Vai saber para onde vai. Vai saber. Isso não aconteceu com o André Luiz, por exemplo. O André Luiz não teve essa comissão. Alguém foi buscar ele, né? Não, de recepção. Ele nem percebeu que desencarnou. Quando ele percebeu, ele já estava no meio daquela confusão toda. Demorou. E isso acontece. Porque isso é a questão do umbral. O que é umbral? Umbral é um estado de alma. É um estado de alma. Então é bom a gente desencarnar numa época que a gente está bem, porque assim, aí não tem perigo de ir para o umbral, né? Porque se a gente tiver numa confusão mental, mais problemas, perturbado, a gente às vezes cai num lugar desse. Não quer dizer que vai ficar lá, mas pode dar uma passada
Por quê? Porque a gente vai ser traído para um lugar que está em sintonia com a nossa maneira de pensar. Mas, geralmente, quando o espírito desencarna, ele tem uma recepção. Terminou a encarnação. Às vezes está desencarnando e os espíritos já estão ali, já está percebendo, já está semi-desencarnado. Você já está percebendo. Eu tinha um cunhado, o marido da Vera, o Valdemar, que o Pardella conheceu, muito o Valdemar, o Carlos, né? O Valdemar era um cara cético, né? Um sujeito cético. Acreditar em alguma coisa era complicado. O Valdemar ficou doente, estava aqui no Samaritano. Aí um dia eu cheguei lá, e ele falou para mim assim... Aí eu sentei numa cama, ele estava na outra, e ele falou assim, olha, minha mãe acabou de sair daí. A mãe dele desencarnou há muitos anos, Dona Helena, eu conheci, eu era criança ainda, quando desencarnou. Aí eu falei, tá brincando, Valdemar? Eu achei que era gozação dele. Eu falei, não, é sério. Ela estava aí e conversou comigo. Você está falando sério? Ainda impressionei, porque ele costumava brincar, ele era brincalhão. Né? E ele não, ele disse, não, ela veio aqui e conversou comigo. Aí eu já entendi que a coisa estava perto. E de fato, foi uma questão de dias, ele... Né? Porque às vezes a recepção começa com pessoas que você conhece, pessoas da família. Ela relatava para a gente que ela estava sentindo bastante sobre mim. Até mesmo quando ela ia tomar pasta, ela subia, o espírito só, eu me vejo, e aí eu volto. De noite ela falava que era muito, ela via parentes, via toda a família, amigos. Ela falou assim, a minha percepção do mundo de só está ficando maior. A noite realmente deixa essa comunidade. Pode ser, isso. Justamente, por isso que a pessoa, quando ela está chegando no momento do desprendimento total, né, integral, que é o desencarne, ela já vai entrando, ela vai deixando o corpo devagar. Porque o desencarne não ocorre assim de uma hora para outra. A desencarne é que demora, e outros é que antecede a própria morte física. Mal ele está com a morte clínica, ele já está no plano espiritual. Isso depende de cada um, não tem um padrão. Na literatura espírita, né, nos relatos, tem muitos casos, cada um é diferente do outro. O que a gente sabe, a única coisa comum é que quanto mais equilíbrio o indivíduo tem, quanto mais está mais bem com a sua consciência, estado de consciência, mais tranquilo, é mais tranquila também a passagem, mas isso é lógico, né? É um raciocínio lógico. Então, o que ocorre? Esses espíritos que existem em qualquer lugar, eles estão geralmente aí para um objetivo. Ele pode estar precisando de alguma coisa, ele pode estar socorrendo alguém, ele pode estar ligado a alguma coisa que ele tem interesse do pessoal ali, né? E às vezes pode até causar alguma surpresa. Nós tivemos um caso, contemos um dia desse, tivemos um caso em Garça, uma certa ocasião, de uma pessoa que me procurou para contar um episódio que aconteceu na família dela. Como é uma família muito católica, ela também veio, assim, né, falando baixinho, ela contou que foi uma tia, que a filha desencarnou, e vieram os parentes, foi aqui em Garça, vieram os parentes, e houve lá todo o
cerimonial, do sepultamento, o negócio todo. Depois o pessoal se reuniu na casa dela, ela estava presente. E era uma família grande, tinha várias tias. E, de repente, no meio da conversa, uma das tias se levanta e começa a questionar todo mundo. Era desencarnada. Isso no mesmo dia. No mesmo dia. E o pessoal ficou assim, né? Porque foi um susto. Foi um susto. Ninguém esperava uma coisa dessa, ainda mais não tinha ninguém espírita ali. O máximo que eles fizeram foi levar para o padre. E o padre mandou esquecer isso, porque... Né? Tal. Não, ela começou a questionar uma série de problemas que tinha na família. Porque o pessoal estava reunido ali e ela quis pegar todo mundo junto para falar o que ela queria, sempre quis falar e não falou. Isso. Quer dizer, como que se explica? É claro, eu não conhecia essa senhora, não sei quem era ela, mas, na verdade, ela tinha uma vontade muito firme para conseguir fazer isso. Porque isso foi, não sei se foi no dia seguinte, ao sepultamento. Mas isso também não diz nada, porque cada caso é um caso. Tem espírito que já desencarna e sai logo. Outros ficam ali, né, algum tempo, ainda ligado ao corpo, semi-desencarnados. Isso a gente vê muito nas obras do André Luiz. No caso, por exemplo, do André Luiz, nós vimos aí, o André Luiz ficou naquela região muitos anos. Depois ele descobriu que ele tinha ficado 8 anos lá. Mas ele não percebeu o tempo. Porque não tem parâmetro para perceber, não dá para perceber. Diz que não percebi. Logo no início ele já fala que o tempo passou, mas ele não percebeu. Porque, dependendo do lugar, da região que ele fica, ele não tem ideia realmente do que passou, do tempo que passou. Ele só sabe que estava sofrendo tal, e teve uma boa experiência ali. Até, na verdade, ele tinha o André Luiz tinha uma missão, né? Ele tinha uma missão. Aquilo foi muito bom para ele, embora tivesse sofrido. Porque aquilo trouxe para ele a oportunidade também de falar sobre esse tal de umbral, né? Se não tivesse ido lá, como é que ele ia contar? Como é que ele ia contar? Né? Mas tem um livro também que nós acabamos de ler, Entre a Terra e o Céu, que é o livro do André Luiz, que tem aquele caso do Leonardo Pires. Leonardo Pires foi um espírito, o grupo do André Luiz foi visitar uma casa, uma senhora, e nessa casa, onde tinha uma pessoa já prestes a desencarnar, a velhinha, tinha a filha dela, que era viúva, né? É isso? Era viúva, e tinha 4 filhos, acho que um tinha desencarnado também. Dentro das ideias espíritas, ela era espírita. E quando eles entraram naquela casa, eles perceberam que ali havia um espírito. Que havia um espírito encostado ali no determinado lugar, no corredor, né? Reclamando. Depois a história vai desenrolar quem que era esse, por que ele estava naquela casa. Porque ele estava naquela casa para receber uma proteção. Ele tinha cometido um crime lá no passado, ele tinha um problema de culpa, de sentimento de culpa, onde ele via a vítima dele. Na verdade, ele não via a vítima, via na mente dele. Né? Ele projetava a vítima dele, quem ele prejudicou, e ele não conseguia se libertar disso. E ele encontrou naquela casa, que era a neta dele, um lugar de proteção. Ele ficou ali. Mas ela não sabia que ele estava lá. Mas ele sentia bem ali dentro, ficava ali, né? reclamando, mas era o lugar onde ele podia ter um pouco de tranquilidade. Vê que coisa. Mas ali ele estava realmente prestando contas à sua consciência, ao mal que ele fez.
e que ele se arrependia amargamente. Ele ficou uma vida toda arrependido e desencarnou arrependido. Né? E não teve a punição aqui na Terra. Não teve punição para ele. Ele cometeu um crime, um assassinato, mas como isso foi na guerra, foi durante uma guerra, a Guerra do Paraguai, né? Não houve nenhum inquérito, não houve nada, por causa do momento da guerra, e ele saiu livre ali. Só que, durante a vida toda, ele amargou um sofrimento muito grande. Constituiu família e não contou isso para ninguém. Ficou com ele. Então ele ficou, depois desencarnou e ficou lá. Até ser socorrido para encarnar novamente. Essa é a história do Leonardo Pires, que está no livro Entre a Terra e o Céu. Né? Como nós falamos aí, o pensamento é tudo. É claro que, como na vida, todos nós temos uma experiência e muitas pessoas passam pela nossa vida. Muitos encarnados. E os desencarnados também passam. E muitos que estão encarnados desencarnam. Né? E muitos que estão desencarnados acabam encarnando, às vezes até próximos a nós. Mas o que nos liga realmente é algo muito mais do que a matéria, é algo muito delicado, que é o pensamento. Então nós temos poucos conhecimentos a respeito do pensamento, mas já temos alguma iniciação. O André Luiz trabalha muito sobre isso. E o pensamento é que faz com que a gente crie em torno de si o que o André Luiz chama de aura mental. Cada um de nós tem um padrão de pensamento. O que é padrão de pensamento? É a qualidade do pensamento. A qualidade do pensamento se refere ao nível de moral que nós alcançamos. Né? Se nós vivemos um ambiente bom, um ambiente, vamos dizer assim, onde as pessoas se respeitam, o próprio ambiente já tem um pensamento, já tem um clima bom, que favorece o nosso pensamento. Né? Mas cada um tem o seu. Cada um tem o seu padrão de pensamento. E com esse padrão de pensamento, nós atraímos os bons e os maus, vamos dizer assim. Ou os amigos e os inimigos. Né? Nós podemos, por exemplo, com o pensamento, opor resistência aos nossos protetores, que não conseguem nos ajudar, e podemos atrair os obsessores. Ou ao contrário, podemos facilitar a ação do protetor, né, e dificultar os obsessores, porque o obsessor é inimigo, e a gente deve ter inimigo por aí, né? Mas nem todos nos atingem, justamente porque encontra uma resistência natural. Essa resistência é natural. Por isso, o espírito ele não vai onde ele quer, ele não faz o que ele quer. Não é porque ele está desencarnado que ele tem acesso a qualquer lugar, ou que ele faz o que ele quer. Não, ele tem as barreiras de acordo também com o padrão de pensamento dele. Se ele encontra facilidade, ele entra. Se ele encontra dificuldade... Igual ele falou, né? Mas na enfermidade a gente fica mais suscetível aos espíritos desencarnados mais próximos da gente, porque como eu vi por várias vezes, quase do outro lado, em contato, e aí quando eu comecei, parei, que eu não podia ter contato com as pessoas, que a Lenina, meu irmão, que eles iam em casa, então eu pedia os espíritos bons estarem ali. Aí eu falava para a Lenina, eu falava, Lenina, eu vou ficar bem. Porque eu senti por várias vezes partindo, mas eu pedia para voltar, claro, né? Não era a minha vontade. Mas
Por isso que a lei de Deus ela é perfeita, né? Às vezes algo que parece a nós que é ruim está criando para nós um novo caminho, né? É claro que a enfermidade, quando o corpo enfraquece, os laços espirituais também se afrouxam. O Kardec fala bem disso. Então, a pessoa, quando está doente, quando ela está fraca, então é claro que há uma tendência natural, porque isso é natural. Isso é natural, né? Você soltou, a coisa vai. Né? Então, por quê? Porque é natural. Então, quando o espírito está ligado ao corpo pelas células, como nós temos trilhões de células no corpo, nós temos as trilhões de ligações com o nosso perispírito. Quando o corpo enfraquece, há uma tendência de afrouxar isso. Vai afrouxando. Até romper de uma vez. Se romper de uma vez, é quando desencarna. Mas às vezes chega até quase a romper. Mas isso é natural. É algo que acontece. Por isso que nós estamos no termo espírito, é natural isso. Porque essa é a reação do corpo. O corpo reage, né? O espírito tende a sair. E a tendência do corpo é segurar. Porque o corpo não quer morrer. A lei da conservação. Aí vem a lei da conservação. André Luiz, eu não lembro se é no livro Citar Missionário da Luz, né? Que tem só do Sigismundo. Não é no Sigismundo. Vida Eterna. E tem as desencarnações. É muito interessante, é interessante, né? Para a gente ler, que não está ali naquele cenário, a luta do corpo para sobreviver. O André Luiz descreve isso com minúcias. O corpo luta de todo jeito para sobreviver, para o espírito não sair. É até o último cartucho, não aguenta mais mesmo, né? Mas enquanto ele tiver condições, ele reage. Então, o organismo o cérebro, né, entra em parafuso, mas ele vai segurando. Porque isso é da natureza. Mas quando o corpo não tem mais condições, há um falecimento dos órgãos, né? Aí larga, solta, o espírito vai saindo. Né? Isso, exatamente. Como é que é? Eu achava que era o contrário, que o espírito que ficava ali dando essa força, Não, o que acontece é o seguinte. Na verdade, a natureza tem a lei de conservação. Ela vai lutar até o final para manter a vida. Entendeu? Agora, a pessoa, por exemplo, os animais não têm a nossa consciência, não têm a nossa vontade. Então, eles morrem naturalmente. Quando vem a morte, morre. Né? Mas o ser humano não é assim. O ser humano tem sua vontade, mais do que os animais. Ele pode apressar a morte ou pode retardar a morte. Porque é por causa do pensamento. Os animais não têm esse tipo de pensamento nosso. Ele não tem esse tipo de pensamento, mas o ser humano tem. Então ele pode retardar a morte, não quer morrer, retardar, até certo ponto, claro. Até certo ponto, mas ele pode retardar. Ou pode até, de uma vez, apressar a morte. Isso. Agora a luta do corpo e do espírito é essa, porque o corpo ele tem a vitalidade, é a vitalidade que vai segurando, né? E o espírito tem a vontade. Então fica aquela luta da vitalidade com vontade. E que naturalmente vai chegar num ponto que as coisas... Né? E há casos surpreendentes. Há casos que ele está para morrer, todo mundo fala que vai morrer, de repente não morre. Então... Verdade, mas fica bom. Ela entrou em coma, os médicos deram 2 horas de vida. E no dia seguinte ela estava abraçando todo mundo, sorrindo, e ela contou, porque ela
E hoje a medicina psicossomática, né, que surgiu a partir da década de 80, ela demonstra, por exemplo, ela já demonstrou que muitas doenças que nós temos, isso vai acontecer só no ser humano, isso não vai acontecer nos animais, né? Talvez aconteça nos animais também de maneira muito precária. É produto da nossa mente. Nós criamos, né? Geralmente naquilo que nós acreditamos. Então, se eu acreditar injustiçado, abandonado, né? Infeliz, isso tudo vai influir no meu estado de saúde. Isso pode realmente acelerar o processo de desencarnação. Um dia vai ocorrer isso. Então, hoje já se sabe isso. É claro que, se a gente pegar as obras de André Luiz, as obras de André Luiz começaram na década de 40. Nosso Lar, por exemplo, 42, se não me engano. Nosso Lar. Década de 40. Muita coisa que o André Luiz conta nas obras dele, a medicina veio descobrir depois. Já está lá. Quer dizer, ele conta, evidentemente, não assim para contar vantagem, é que o Nosso Lar ele já estava num plano de conhecimento um pouco mais elevado do que aqui na Terra. Então, tem informações que só depois contadas através da ciência. Mesmo a medicina psicossomática, não existia isso. Não existia isso, né? E ele fala coisas que ainda vão acontecer. Tanto assim que saiu, há uns 2 anos atrás, uma publicação numa revista médica internacional, muito interessante, sobre... Não sei como que eles publicaram aquilo, viu? Sobre a contribuição que o Chico Xavier, porque eles não vão colocar André Luiz, ele não é espírito, né? Que o Chico Xavier deu na evolução da medicina. Eu tenho essa publicação, está em inglês, né? Saiu uns 3 anos atrás, mais ou menos. Porque antecipou essas informações. Inclusive essa com relação à questão da desencarne, né? Da influência do pensamento. No caso da glândula pineal, né? Depois de 40 anos foi comprovado que o que estava escrito psicografado era verdade, né? Muitas das... Bom, só para encerrar, então, o assunto é esse. Não... Existem vários livros que abordam essa questão, né? Mas é a questão da presença. Presença dos espíritos, para nós espíritas, é uma coisa normal. Se alguém falar que está vendo alguém, é normal. Devia ser, pelo menos. Devia ser, pelo menos. É normal. Se é obsessor ou se é um espírito amigo, geralmente, em casa, sempre é família, é pessoa da família. Em geral, é pessoa da família. Que está ali ou precisando de alguma coisa ou reclamando alguma coisa. E às vezes não tem nem consciência que está desencarnado. Tem mais essa. Não tem nem essa consciência. Tá. Os encarnados, existe o espírito tem essa mobilidade, porque às vezes a gente quer banho, ou às vezes a gente tem uma amiga, e às vezes até durante um sonho, né, a gente percebe que teve as pessoas, se acorda mais calmo. Assim. A gente tem essa mobilidade, o espírito encarnado também está? Tem. Pensa na pessoa, a pessoa chega, Pela afinidade, pela sintonia, é a mesma coisa. É que nós vivemos num mundo ainda muito materialista, né? E o nosso mundo hoje é difícil. O tipo de vida que nós levamos, assim, muita essa agitação, muitos problemas. Estava comentando com a linha, puxa vida, né? Eu nasci aqui em Garça. Você pega a Garça 40 anos atrás, era uma cidade calma, tranquila, você andava na rua, não precisava nem se preocupar. Hoje é uma agitação. Você sai uma agitação e todo mundo agitado. Pela minha rua. Você vê. Então a vida da gente hoje, a mente da gente, ela tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo.
Então, isso dificulta esse contato nosso. Então, é por isso que hoje a gente tem que ter algum momento para a gente fazer uma prece, para a gente fazer uma leitura. O também é difícil, né? Você conseguir, mas você tem que ter aquele momento, que é o único momento que você vai poder ter um contato mais próximo com o plano espiritual. Agora, há pessoas que têm essa facilidade de se desprender, de desdobrar, como diz o Lucas, né? Às vezes no sono, durante o sono, de ter esse contato com pessoas. É muito rápido isso que eu falou. De repente você pensa em alguém e essa pessoa te liga ou aparece. Comigo acontece muito isso. Eu até perguntei para o psicólogo, ele falar porque está na hora de voltar. Está na hora do seu cliente voltar, não sei o quê. Ontem eu sentei na sala de espera quieta e comecei a pensar. Pensei em duas pessoas. Uma mandou mensagem e a outra já mudou hoje cedo. Aí outra coisa, sabe uma mensagem linda de Páscoa? Eu não sei falar agora, o doutor Mário que trabalha comigo mandou. Eu catei a mensagem, eu falei, nossa, queria mandar para o João Ló, né? Será que eu mando? O João Ló me mandou mensagem na mesma hora. Daquele espírita, como que ele chama? É uma mensagem linda. E eu não guardo o nome. Então, acontece muito isso, entendeu? Assim, o pensamento tem força. Tanto quando Mas vem é- ruim, eu falo, já rezo, eu falo, não tem porquê, sai fora. O pensamento funciona. E a gente precisa cultivar isso, né? O problema é que a gente não cultiva. Mas por ser uma coisa tão normal, hoje compreendo isso com o espiritismo, porque quando, das poucas vezes que eu presenciei fatos como alguns espíritos, inteiramente na minha frente, foi extremamente foi uma coisa muito perturbante para mim, porque algumas coisas eu contava, algumas coisas eu não contava. E realmente você fica com a cabeça assim, né? Eu estou vendo ou não estou vendo. Até esses dias mesmo eu conversei com a minha irmã e eu relatei o fato, a gente estava assistindo um filme, eu relatei o fato e hoje eu falei assim. Então nós temos o mesmo espírito, né? Ela relatou, um homem de chapéu grande, de 1,90 m mais ou menos, ele me encarava. Né? Hoje eu vendo isso, eu entendo, né, a situação. Mas na época, eu assimilava muito com aparições demoníacas, né? Que a igreja prega muito, né? Essas coisas são essas coisas místicas aí. Mas assim, isso é uma coisa tão natural, né? Quando a gente vai voltar a esse estado, algumas vezes esses espíritos tomam essa forma para vir dessa maneira, para assustar a gente. Eu tenho medo de ver, eu não posso. Então, às vezes, tem lances de espíritos passando, às vezes, nesse caso, foi uma que mais me assustou foi essa, né? Esse homem que apareceu. E geralmente são formas assim absurdas, coisas horríveis. Assim, uma pessoa, normalmente de formas bem estranhas. Por isso é importante o conhecimento, né? A gente está lidando com uma coisa, primeiro que se a gente tiver uma experiência dessa, a gente já sabe do que se trata, né? Pode até ter medo, que é a insegurança e tal, mas a gente já sabe. E se alguém que nos procura também, com esse tipo de experiência, que é muito comum hoje, né? Então, a gente percebe que dá para a gente orientar. A gente estuda bastante, aprende muito, aí o medo vai embora também, né? Porque você Ah, tem sim. conhecimento, aí não tem o medo, tem conhecimento. Contato facilita nossa vida, né? É aquele velho problema. É aquele velho problema. Hoje eu não sei como está, mas tem um pouco tempo as pessoas, por exemplo, não falavam para as crianças sobre morte. A criança não sabia sobre morte, mas quando a criança tinha uma experiência sobre morte, ele dava um trauma, né? Que ela não sabia o que era. Então eu lembro do Ricardo, meu filho, né? Quando ele era criança, nós sempre deixamos muito claro para ele. Ele gostava de ir nos enterros. Meu irmão era E até que ele caminhou, ele foi ser médico, né? Então, para ele, isso era uma coisa assim, né? Ele sempre lidou com isso, uma coisa natural, nunca se abalou. Mas né? Eu me lembro até teve uma experiência, uma ocasião, até aqui perto, né?
de uma casa que teve um poltergeist na casa. Teve um fenômeno na casa. O Ricardo era pequenininho. E ele quis ir comigo. Não, eu quero ver. Não, mas filho, não, eu quero ver. E foi, quer dizer, e ele tinha um primo que vinha em casa, que era o Daniel, que era bem maior que ele. Nossa, né, tinha um medo tremendo, né? E ele não, então por quê? Porque a ideia, né, ele acostumou com a ideia que você fala. Quando você toma contato com uma coisa, você perde, não tem mais. Você rompe essas barreiras, né? A distanciamento é que a gente, quanto mais distante, mais medo a gente tem. No caso do Lucas, que ele está falando, ele tem os estudos, mas ele fala que é uma coisa mais estranha, né, que eu vi dele. Os estudos hoje. Ah, sim, não. Melhorou, porque o medo da medicina é melhor. Eu não entendi. Mas você não gosta de ver. Não gosto. Não. É claro que nenhum de nós quer ter uma experiência desagradável, né? A gente prefere que apareça um espírito de luz. Imagina que vai